Direito Administrativo, Lei de Improbidade Administrativa, 3, Leonardo Torres. E aí, gente, beleza? Mais uma aula em Improbidade Administrativa. Na aula de hoje, iremos tratar do quê? De alguns aspectos processuais e administrativos da Lei de Improbidade. Legal! Maravilha! Sensacional! O artigo 13 da Lei de Improbidade, ele vai tratar do quê? Então coloquem assim, gente, ó. Outras considerações, outras considerações, quando se fala lá em ato de improbidade administrativa. Gente, o artigo 13 da Lei de Improbidade vai tratar da declaração de bens. A declaração de bens que é exigida dos servidores públicos. Você entende? Para quem foi aprovado em concurso público, uma condição de posse é entregá-la. Declaração de bens. Para quem já é servidor, declaração anual. E para quem pretende se aposentar, uma condição para tanto é também apresentar a declaração de bens. Então, para os novos, condição de posse. Para os veteranos, anual. E para quem pretende aí se aposentar, pendurar as chuteiras é uma condição para tanto a entrega aqui da respectiva declaração de bens. Declaração de posse. Olha eu, louco! Muito bem. Professor, mas qual é o intuito aí da administração pública? Acompanhar a sua evolução patrimonial para evitar justamente o locupletamento e enriquecimento ilícito. Beleza? Muito bem. E a depender do caso, essa exigência pode o que se estender para o cônjuge, companheiro, até mesmo para os dependentes. Legal. Outro ponto, gente. Quem não entrega, quem já é servidor, tá? Quem já é servidor e não entrega ou entrega uma declaração falsa, será demitido a bem do serviço público, sem prejuízo aí de outras responsabilidades. Por exemplo, responder pelo crime de falsidade ideológica. Quem pretende se tornar um servidor só será empossado se entregá-la. Legal, gente? Quem já entregou falsa ou não entregou, demissão a bem do serviço público, sem prejuízo aí de outras responsabilidades. E para quem pretende se aposentar na administração pública, uma condição para tanto é entregá-la também. Ok? Muito bem. Justamente para que se evite o locupletamento e enriquecimento sem causa do agente público. Legal. O artigo 16, ele vai tratar do quê? Ele vai tratar do quê, gente? Aqui, ó. Ele vai tratar aqui da ação cautelar. Ação cautelar de sequestro. Gente, na verdade, vocês sabem que de acordo com o novo CPC, não existem mais aquelas ações cautelares, né? Nós temos o que? As tutelas de urgência ou tutelas de evidência. Mas adaptando a lei de improbidade ao novo CPC, como que nós podemos construir aqui essa ideia? O que o artigo 16 fala? Ele fala o seguinte, ó, que o presidente da comissão processante, lá na administração pública, apurando uma eventual irregularidade praticada lá pelo servidor público, se ele notar que existem fundados indícios de que houve a prática de um ato de improbidade que causou enriquecimento ilícito ou prejuízo erário, ele requererá à Procuradoria do órgão e ou ao Ministério Público para que ambos, de forma isolada ou em conjunto, eles ingressem com uma ação cautelar objetivando o quê? Objetivando lá o sequestro dos bens do investigado ou de um terceiro beneficiário. Justamente para evitar o quê, gente? Que ele dilapide o seu patrimônio, frustrando uma eventual devolução lá do que fora desviado aos cofres públicos, tá? E adaptando a expressão ação cautelar aos dias de hoje, né, de acordo com a reforma aí do CPC, apesar que o novo CPC é de 2015, né, já temos aí 6 anos, mas enfim. Então hoje nós chamaríamos aqui essa providência cautelar de uma tutela de urgência ou até mesmo uma tutela de evidência, requerendo que o juiz determinasse lá o sequestro dos bens do investigado ou de um terceiro beneficiário. Cuidado porque, gente, o presidente da comissão processante, lá do PAD, do PAD na administração pública, ele notando que existem indícios da prática de um ato de improbidade, ele requererá
representará a Procuradoria do órgão, né, que são advogados públicos, por exemplo, a AGU, ou ao Ministério Público, ou a ambos, para que estes proponham uma ação judicial e busquem lá uma liminar, obtendo o sequestro dos bens do investigado ou de um terceiro beneficiário. O juiz, liminarmente, ele declarará aqueles bens indisponíveis. Legal? Muito bem. Agora aqui, vem comigo aqui, gente, ó. Artigo 17. Artigo 17. O artigo 17, ele é super importante porque ele vai tratar de um aspecto um pouco mais processual. Gente, o artigo 17 caput, ele vai tratar aqui, gente, ó, da ação principal. Ação principal. Na verdade, hoje na prática, acho que não se aplica mais, tá? Porque antigamente, antes aí da reforma do CPC, como era? Era possível que se propusesse primeiro uma cautelar, legal, gente? Em até 30 dias da concessão da liminar, deveria ser proposta lá a ação principal, caso contrário, a liminar, ela perderia o seu efeito. Então, antigamente, antes da reforma aí do New CPC, como que poderia ser feito? O Ministério Público ou a Procuradoria do órgão, eles poderiam propor uma ação cautelar, objetivando o quê? A decretação da indisponibilidade lá dos bens do investigado, legal. O juiz liminarmente concedia aquela indisponibilidade, né? Atendia o pedido. Em até 30 dias da concessão da liminar, deveria ser proposta a ação principal de improbidade, objetivando lá a aplicação das sanções ao ímprobo. Hoje é proposta uma única ação, e nesta mesma ação já se pede liminarmente que o magistrado decrete a indisponibilidade dos bens do investigado. Legal? Muito bem. Tanto que, para a maioria, a ação de improbidade é uma modalidade de ação civil pública. Então, liminarmente, numa única ação, pede-se uma providência antecipada para que o magistrado decrete a indisponibilidade lá dos bens do investigado. Beleza? Muito bem. Mas de acordo com a redação antiga, esta ação principal, aliás, de acordo com a redação atual, mas de acordo com o CPC antigo, essa ação principal deveria ser proposta em até 30 dias a contar da concessão da liminar, sob pena da liminar perder o efeito. Muito bem. Outro ponto importante é o seguinte, ó, gente, esse parágrafo primeiro já foi alterado, desalterado, alterado novamente. Como que está agora aqui, gente? Ó, acordo de não persecução penal. Acordo de não persecução. Galera, atenção por quê? A redação original do artigo 17, parágrafo 1º, proibia qualquer tipo de acordo, transação ou conciliação quando se tratava de ação de improbidade, ok? Só que esse parágrafo 1º aqui do artigo 17, gente, ele foi alterado pela lei que instituiu o pacote anticrime. gente, a lei que instituiu o pacote anticrime, só pesquisar aqui, gente, ó, é uma lei de 2019, essa lei, né, que instituiu o pacote anticrime, ela alterou não apenas o próprio direito penal e o processo penal, mas também teve reflexos aqui, gente, ó, na lei de improbidade. É essa lei aqui, ó. Lei 13.000. Vamos colocar aqui, gente, ó. Calma lá que deu chabu aqui. Volta pra cá. Voltou? Muito bem. Lei 13.964, Lei 13.964 de 2019. Ou seja, a lei que instituiu o tal do pacote anticrimes, além de reflexos no processo penal, no direito penal, ela também teve reflexos aqui, dentre outros, na lei de improbidade. Ou seja, passou a admitir o acordo de não persecução também aqui nas ações de improbidade, ou seja, desde que o acusado ele cumpra alguns requisitos, por exemplo, um deles que é o indispensável, que ele ressarça o erário, o Ministério Público ele pode não propor ação de improbidade. Tá? Então hoje passa-se a admitir o acordo de não persecução também aqui na ação de improbidade. Legal. Gente, outro ponto importante é o seguinte, vamos colocar aqui, ó. O artigo 17, lá no parágrafo 7º, ele vai tratar do quê? Ó? Da defesa prévia.
defesa prévia na ação de improbidade, defesa prévia na ação de improbidade, que é de 15 dias. Gente, muito cuidado por quê, tá? Para evitar que a ação de improbidade seja utilizada como instrumento político, enfim, para macular a imagem de algumas pessoas, né, de indivíduos. Então o legislador ele foi inteligente aqui, ó. A lei de improbidade, o que ela estabelece? Que o juiz, verificando que a inicial está ok, antes de receber a petição inicial, ele notificará o acusado, né, o investigado, para que ele se explique, para que ele em até 15 dias apresente o que é uma defesa prévia. Então, mais uma vez, gente, antes do juiz receber a petição inicial, ele vai o quê? Ele vai notificar o acusado, para quê? Para que ele apresente uma defesa prévia. Gente, por quê? Normalmente, né, seguindo o rito comum, o magistrado, ele, verificando que a inicial está ok, ele pede para autuá-la e ele cita o acusado para que ele, enfim, responda àquela ação. E com a citação válida, juntada aos autos do processo, o indivíduo, ele se torna réu numa ação. Legal? Muito bem. Nesse caso não. Para evitar uma utilização política aqui da ação de improbidade, o juiz, ele, verificando que a petição inicial está em termos, está ok, ele pede para autuá-la e antes de recebê-la e determinar a citação do acusado, para que ele integre o polo passivo da ação, antes disso, ele vai notificar o acusado para que ele apresente uma defesa prévia em até 15 dias. Ele ainda não é réu na ação, é apenas um acusado. Ok? Legal. Em mãos com a defesa prévia, o juiz tem dois caminhos. Se ele entender que não é improbidade, que falta alguma condição da ação, por exemplo, o acusado é parte ilegítima, ou se ele entender que a via eleita foi inadequada, não era caso de improbidade, não é caso aqui de ação de improbidade. Ele tem que extinguir o processo em até 30 dias. Agora, se ele entender que, nossa, eu creio aqui elementos fortíssimos de que realmente é improbidade, nesse caso, ele citará o acusado para que ele se defenda, para que ele responda à ação de improbidade. Então, mais uma vez, o juiz, última vez, hein? O juiz, verificando que a petição inicial está em termos, ou seja, que atende os requisitos básicos, ele vai o quê? Ele vai notificar o acusado para que ele apresente uma defesa prévia em até 15 dias. Em mãos, com a defesa prévia, dois caminhos. Extinção do processo em até 30 dias, quando verificar que falta alguma condição da ação, que a via eleita ela foi inadequada ou que não é caso de improbidade. Extinção em até 30 dias. Ou, não sendo uma dessas hipóteses, o magistrado ele vai citar o acusado para que ele responda agora como réu à ação de improbidade. Beleza? Muito fácil. Legal. Gente, outro ponto importante, pegadinha do malandro aqui, ó. Artigo 19 da lei de improbidade, pegadinha clássica, ele vai trazer um crime. Um crime. Como assim um crime? Vamos lá. Crime. Mas calma lá, tá bêbado, professor. Vocês falou 1000 vezes aí que o ato de improbidade, por si só, ele não é um crime. Gente, calma lá. Realmente, o ato de improbidade, ele não é um crime. Só que a lei de improbidade, ela prevê um crime. Qual crime? Do artigo 19. Gente, na verdade, representar contra inocente por ato de improbidade, sabendo que ele é inocente, é um crime de representar inocente por ato de improbidade, sabendo que ele é inocente, é um crime. Previsto onde, gente? Previsto aqui na lei de improbidade. Então espera um pouquinho, professor. Representar inocente por ato de improbidade, sabendo que ele é inocente, é um crime aqui previsto na lei de improbidade. Qual que é a pena? Gente, peninha, tá? Pena ínfima. Detenção de 6 a 10 meses e multa. Eu sei que o meu inimigo capital, ele é inocente. Honestíssimo. Nunca praticou nenhum ato de improbidade. Só que eu, sabendo que ele é inocente, para prejudicá-lo, eu represento contra ele a autoridade competente pela prática de um ato de improbidade. Eu pratico um crime, o crime daqui do artigo 19, pena, detenção de 6 a 10 meses e multa. Legal? Muito bem. Professor, qual que é a diferença
desse crime aqui do artigo 19 da Lei de Improbidade para aquele crime lá do artigo 339 do Código Penal. 339 do Código Penal. Gente, aquele crime é conhecido como denunciação. Aliás, o nome do crime, do artigo 339, denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa. Gente, e a sanção, ela é muito mais pesada, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Calma lá então, professor. O crime do artigo 19 da LIA, detenção de 6 a 10 meses e multa. Denunciação caluniosa do Código Penal, né? Conduta parecida, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Muito mais pesada a sanção. Qual que é a diferença, então, teacher, entre o artigo 19 e o 339 do Código Penal? É fácil, gente. Lá no Código Penal, o que o Código Penal estabelece? Ó, dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente, aí ó, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então espera um pouquinho, professor, espera um pouquinho. Para que seja o crime de denunciação caluniosa, eu devo imputar, né, ao indivíduo, sabendo que ele é inocente, ato de improbidade, crime ou até mesmo infração ético-disciplinar. E não basta isso, não basta que eu impute a conduta ilícita. É fundamental que, em razão disso, exista uma atuação estatal com o intuito de apurar aquela conduta. Uma investigação, uma ação penal, um processo administrativo. Então, notem que, se eu simplesmente represento o indivíduo por um ato de improbidade, sabendo que ele é inocente, não importa se houve ou não atuação estatal no intuito de punir aquilo e punir o indivíduo. É o crime do 19 aqui da Lei de Improbidade. Agora, se eu represento o inocente por um ato de improbidade ou por um crime, ou até mesmo por uma infração ético-profissional, e em consequência disso, há uma atuação estatal, uma investigação, por exemplo, no intuito de apurar aquilo ou de puni-lo, uma ação judicial, uma ação de improbidade, um processo administrativo, nesse caso é um pouco mais grave, é o crime de denunciação caluniosa, prevista aqui no artigo 339 do Código Penal. Tudo bem, gente? Cuidado com isso, então. Vamos lá, então, comigo aqui. Gente, por fim, aqui, ó, vamos tratar do artigo... Vamos tratar aqui do artigo 25, gente, o artigo 25 da Lei de Improbidade, que ele vai tratar do prazo prescricional. Artigo 25 aqui da Lei de Improbidade, prazo prescricional, gente. Quanto tempo que, por exemplo, o Ministério Público tem para propor uma ação de improbidade? Quanto tempo que o Ministério Público tem para propor uma ação de improbidade? Gente, 5 anos, tá? 5 anos. Então, por exemplo, o Ministério Público terá 5 anos para demandar, né, para propor aqui uma ação de improbidade, objetivando a punição do ímprobo. Legal. Gente, e qual que é o termo inicial, né? Qual que é o termo inicial? Gente, depende. Qual é o termo inicial? Vamos lá, gente, ó. Se o autor do ato de improbidade for um mandatário, mandato eletivo, 5 anos a contar do fim do mandato e não da prática do ato de improbidade. Legal, gente? Reeleição a contar do último mandato. Se o acusado ele exercia a cargo em comissão, termo inicial do prazo aqui é a contar do desligamento do cargo e não da prática do ato de improbidade. Se o ato de improbidade foi praticado contra a entidade privada que recebeu recursos públicos, data aqui, né, o termo inicial do prazo, da data em que foi feita a prestação de contas, ou caso não tenha sido feita, da data que deveria ter sido feita. Se o autor do ato de improbidade exercer um cargo efetivo ou emprego permanente, esse prazo prescricional é o mesmo prazo que o seu estatuto estabeleça para que a administração comece a apurar uma infração punível com demissão. Geralmente o prazo também é de 5 anos. Só que nesse caso aí do efetivo, do concursado, o termo inicial é da ciência do fato. Então, mais uma vez, acusado exerce mandato eletivo, termo inicial, fim do mandato.
Comissionado, termo inicial do prazo, desligamento aí do cargo. Entidade privada que recebeu recurso público, termo inicial, da data da prestação de contas ou da data em que ela deveria ter sido feita. Legal. Acusado lá do ato de improbidade for um servidor efetivo, né, cargo efetivo permanente, ou emprego público permanente, né, ambos concursados, o prazo prescricional é o mesmo que o seu estatuto estabeleça para que a administração comece a apurar uma infração punível com demissão. Geralmente também são 5 anos, tá? Só que nesse caso aí do efetivo, o termo inicial do prazo é da data da ciência da infração. Beleza? Legal. Vamos fechar aqui então com uma questão de prova legalzinha aqui, gente? Vamos lá então, bacana, hein? Opa, cadê você? Tá aqui. Oi. Olha a questão, ó. A aprovação das contas do agente público por Tribunal de Contas afasta a possibilidade de incidência em ato ímprobo pelo servidor que o praticou. Galera, questão errada por quê? No artigo 23, a LIA estabelece que é irrelevante para fins de punição por improbidade a aprovação ou rejeição daquelas contas pelo órgão de contas, tá, gente? Não importa se as contas objeto da apuração tenham sido aprovadas pelo Tribunal de Contas. Ainda assim, em relação a elas, o indivíduo pode ser o quê? Punido, né? Por improbidade. Legal? É isso aí, gente. Ó, para por aqui então, para por aqui. Beijo no coração, até a próxima aula. Valeu!